que as pessoas são desastradas. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado, Altair. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá, eu sou Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Ponto G, assine e escute. Obrigada e até lá! Altair, temos pergunta de ouvinte novamente. Ai. Tropecei. A pergunta, Altair, veio da Jéssica, que tem 23 anos, é publicitária e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Os mineiros sempre marcando presença. Pois aqui, é, Altair. muito bom, muito bom. Ela diz o seguinte: desde criança fui extremamente descoordenada, no nível de cair muito na rua e derrubar coisas em todos os lugares que já vou. Inclusive ganhei um verbo no trabalho, o gessicar, que é quando alguém apronta alguma coisa. Já perdi as contas de quantas vezes parei no hospital para levar pontos ou fazer curativos. Durante a minha vida já ouvi várias justificativas para isso. Comecei a andar aos 9 meses e, de acordo com a minha família, quando a criança não engatinha muito, não aprende a andar direito. Também falo que tem a ver com o meu senso de equilíbrio, que pode ser alguma doença que afeta o ouvido. Já ouvi também que pode ser sobre a minha visão, já que tenho -4 de miopia. Porém, só precisei começar a usar óculos com 15 anos. Outra explicação é que eu sou sonsa mesmo e não presto atenção. Afinal, existe uma explicação científica para o desastre e falta de coordenação motora, mesmo sendo uma pessoa saudável? Olha aí, Altair, a Jéssica tá meio traumatizada. Ela assumiu, né, que ela é uma pessoa desastrada. Os acidentes que ela provoca. Você conhece pessoas desastradas? Olha, Altair, eu conheço algumas. Então pense numa pessoa desastrada, assim, que você conheça. O que faz você pensar que essa pessoa é desastrada? Que comportamentos que a pessoa faz? Eu acho que é uma pessoa... Geralmente, são pessoas mais espontâneas, são pessoas menos preocupadas com longo prazo. Mais imediatistas. Isso, menos metódicas, sabe, mais intuitivas, talvez. É interessante você estar falando de coisas do pensamento, né? Mas não eu tô pensando aqui nas pessoas que passaram pela minha vida e que têm essa característica de ser meio desastradas, sabe? Mas você pensa em coisas físicas? Tipo, alguma coisa que a pessoa fez? Tipo, você tem a memória de que a pessoa é desastrada, mas por algo que ela fez? Não. Não? Não. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Porque as pessoas, quando você fala desastrado, a pessoa lembra de alguém tropeçando. Ou, por exemplo, pessoas que você olha pra ela... Nossa, você tem um roxo na perna. E um puta roxo. Eu falei, de onde apareceu esse roxo? Eu não sei. É verdade, roxo na perna é uma característica mesmo dessas pessoas. Então, não, mas assim, ela pode ter batido, mas não lembra que bateu, aparece. É verdade, Com uns arranhão, uns roxos, sei lá. Você não faz a menor ideia.
É interessante, porque assim, quando você interioriza na pessoa, você fala de atributos mentais da pessoa. Quando você pensa em geral, você pensa em atributos físicos. Sim. Né? Quando, na verdade, as duas coisas são conectadas, tá? É engraçado, porque o ser desastrado é algo muito genérico, né? É um termo muito genérico. Claro. Então eu vou falar primeiro de uma questão específica, tem uma síndrome do desastrado. De novo, é uma coisa muito rara, acontece em poucas pessoas. E que provavelmente não tem a ver com a Jéssica. Não tem a ver com ela, não tem a ver, mas ela deu dicas. Certo. Então, pessoas desastradas, em geral, tem alguma coisa a ver com postura, ou audição, né, com equilíbrio do sistema vestibular, ou visão. Tá. Então ela já deu 3 pistas. Tá? E Ou tem... são hipóteses que as pessoas jogaram pra elas, né? Sim. Pra elas, assim. Não, e fazem deve sentido. ser por causa disso, deve ser por causa daquilo. E fazem sentido. E tem uma quarta que tem a ver com o próprio desenvolvimento motor da infância, tá? Então eu vou falar primeiro do quadro clínico, depois eu vou flexibilizar isso para as coisas cotidianas, tá? Tem um quadro clínico que é a dispraxia. Dispraxia, praxis, né, do fazer, Certo. tá? Dispraxia. Então, a dispraxia você consegue perceber em crianças pequenas já, né? Porque já é esperado. Vamos deixar na referência um pesquisador, um psicólogo, que ele foi extremamente, pior que o Piaget ainda, ele foi extremamente obsessivo em catalogar todos os comportamentos de criancinhas, de bebês, tá? Que é o Gesell. Tá? Então tem a teoria de desenvolvimento motor do Gesell, né? Então, por exemplo, é esperado em média que crianças com 5 meses sentem. E depois ela vai começar a inclinar para os lados, jogar o corpo para frente até conseguir apoiar as pernas. Aí ela vai para engatinhar. E tem tudo isso bem descrito. Tem até escalas que avaliam isso em criancinhas e tal. É uma coisa do começo do século XX com o Gesell, tá? Que é sensacional, hein? É fantástico. Não, é um treino de paciência, de ficar vendo várias criancinhas todo dia. Você tem que olhar todo dia, tá? É impressionante. E ele lançou vários livros que era tipo a criança do 0 aos 6 meses, a criança dos 6 meses a 1 ano, do 1 ano a 1 ano e meio, né? Depois fica com um período maior. Acho que vai até 8 ou 9 anos, alguma coisa assim, mas os trabalhos continuaram, né? Isso gerou um avanço muito grande da área de psicologia do desenvolvimento. A dispraxia surgiu aí, tá? Que é quando uma criancinha ela demora muito para passar as fases, né? Até a marcha, e quando ela chega na marcha, a marcha não desenrola bem. Sabe? Então, pessoas que têm dispraxia, por exemplo, para você andar, né, você tem que usar o quadril, o joelho e o pé, principalmente, né, e o equilíbrio do corpo, tá? Tem crianças pequenas que você vê, quando a criança é muito pequenininha, isso é normal, tá? Agora, quando a criança tem uns 9 anos, aí pode ser alguma coisa. Que é, por exemplo, crianças quando vão andar, elas deixam o joelho muito duro, sabe? Tipo, não dobra o joelho. Não dobra muito bem o joelho, então parece que é um robô, parece que tá andando como um robô. Tanto é que em inglês eles chamam de síndrome do Tin Man, né? Que é o homem de lata do Mágico de Oz. Do Mágico de Oz, né? Ou, por exemplo, a criança vai pegar uma bola, como no beisebol, pegar uma bola e jogar. Para pegar a bola, você tem que usar o ombro, o cotovelo, a mão, os dedos, né? Para jogar. Não é uma criança que joga a bola fraco, porque às vezes ela faz o movimento correto, só que joga fraco. Certo. Aí é exercício. Mas às vezes a criança, tipo, deixa o cotovelo duro. Então ela usa o braço inteiro para fazer o movimento. Aí fica pouco eficiente. Ela lança a bola com o braço esticado. Por exemplo. Ou com o ombro fixo. Então ela só lança como se fosse um tiranossauro, sabe? Certo. Ou às vezes não usa o punho e tal. E é uma falta de percepção das articulações mesmo. Ou ela vai pegar a caneta, movimento fino, assim, ela não pega a caneta direito. E aí tem dificuldade de escrever, né? Tem disgrafia. E algumas crianças têm dificuldade nesse movimento fino. Ela anda direito e tal, mas nos movimentos finos tem problema. E aí ela escreve mal. E aí, como ela escreve mal e demora para escrever, dá atraso na escola. Né? Porque ela não consegue copiar as coisas na mesma velocidade. Uma criança que tem essas características aí, nessa idade, já com 9, 10 anos, assim, né? O que é que aconteceu? Então, isso é importante. A dispraxia, ou o nome mais técnico é transtorno específico do desenvolvimento motor, ou transtorno da coordenação motora, tá? Na verdade, o transtorno da coordenação motora é algo leve, que é uma coisa que com treino você melhora. A dispraxia é algo um pouco mais grave, mais geral, tá? Eu não vou entrar nas diferenças técnicas, mas é mais ou menos assim, tá? Ela afeta mais ou menos 4 a 5% das crianças, é pouco, e ela não é uma doença. Isso é importante. Tá. Por quê? Porque a criança está em desenvolvimento, não virou pessoa, não virou sujeito, você está pegando cedo, né? Certo. Como você está pegando cedo e ela desenvolve muito rápido, se você treinar, ela reduz bastante o efeito. Tá? Ela melhora bastante. E aí tem uma coisa importante. O transtorno da coordenação motora, que é o caso mais leve, ele tem uma prevalência de 5%,
E ele é 5 vezes mais presente em meninos do que meninas. Tá? E cerca de 54% das crianças que têm transtorno de coordenação motora quando é pequenininho, sem tratamento, sem observação, desenvolve TDAH depois. TDAH. TDAH, de hiperatividade, né? Transtorno de hiperatividade. Por quê? Porque o Piaget já diz muito isso. O ato motor leva ao ato mental. Certo. Então, uma falta de percepção, por exemplo, do cotovelo, do ombro, do corpo, pode afetar a autoimagem depois. E isso afeta o desempenho em tarefas. Né? Então, o transtorno de coordenação motora tem uma associação razoável com o TDAH e tem uma associação também razoável com o autismo. Tá? Então, na verdade, a dispraxia. Quando o problema motor é mais grave, ele é associado com certos comportamentos dentro do autismo. Tá? E quando você fala treinar, e basta ela treinar para resolver esse problema, o que é esse treinar? Quem é que dá esse treinamento? Quando a criança é pequenininha, treino físico mesmo. Treino de consciência corporal mesmo. Então, pode ser treinos de brincadeira, dar cambalhota, correr, fazer movimentos de isometria, flexão, puxar coisas e tal. Quando ela é pequenininha, por exemplo, você estimular, quando é bebê, estimular a engatinhar muito. Porque engatinhar tem muito mais... Não tem mais dificuldade, mas envolve muito mais o uso do corpo do que a marcha. Né? É igual andar de bicicleta, né? Uma vez você aprende, automatiza. Isso são os pais mesmo que provocam ou você faz Escolinha. um tratamento com fisioterapeuta? Depende da gravidade. Aí tem o TO, né? O terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, aí depende. Tem psicólogo que usa técnicas para isso também. Certo. Tem a psicomotricidade, né? Que você trabalha bastante com isso. Em geral, quando a criança tem autismo, o diagnóstico de autismo, ela tem um pouco de dispraxia. Mas nem sempre que ela tem dispraxia, ela tem autismo. Tá? Então é relação mais no sentido do autismo para dispraxia. Agora imagina, quando você pega uma criancinha maior, 9, 10 anos, que ela tem o transtorno da coordenação motora, ela vai ter dificuldade de escrever um pouco, ela vai escrever mais devagar. É aquelas crianças que pegam a caneta bem devagarzinho e põem muita força. A letra bem forte, assim. No início, quando a criança está aprendendo a escrever, ela sempre faz isso. Sim. Mas depois ela fica mais velha, ela segura, porque, por exemplo, ela não consegue usar o cotovelo direito. Então ela escreve torto. Ela usa a caderno na mesa de um jeito estranho, sabe? Para dar conta, para compensar o fato dela não usar uma articulação. Certo. Tá? Afeta a escrita, afeta subir a escada. Às vezes a criança tem dificuldade, tropeça, cai na escada. Tem dificuldade de responder quebra-cabeça, montar quebra-cabeça e usar talher também, né? Usa talher invertido, usa esquisito. Agora imagina um transtorno da coordenação motora leve. Leve, assim, que é... Quando é leve, é aquela coisa... A criança é meio desastrada mesmo, sabe? Que em japonês é o ochokochoi, né? Ela é bem desastrada. Já aconteceu com tantas vezes, eu, por exemplo, dando treino de judô, já aconteceu tantas vezes, que a criancinha era meio desastrada, de repente ela caiu, quebrou o braço ou o pé, né? Aí botaram ela no judô, ou botou na natação, ela melhora. Tá. Entendeu? Quer dizer, a prática esportiva bastante. Tem um componente importante aí para resolver essa... Isso. Então, tem práticas esportivas que são boas e tem outras que não são tanto, tá? Esportes coletivos em geral, ou mesmo treinos, assim, recreação, coisas, ajuda muito, porque você bota muito tempo com a criança mexendo no corpo, ajuda muito. Judô, futebol, vôlei, qualquer tipo de jogo ajuda bastante. Balé pode ter algum problema. Porque o balé, por exemplo, ele melhora a postura para o balé, mas não em geral. Por exemplo, pessoas que fazem balé há muito tempo têm a mania de sempre andar na ponta do pé. E aí dá um problema de postura. E aí, se a pessoa já tiver naturalmente um certo desvio de coluna, mas a posição do pé ela pode ser desastrada. Entendeu? O senso de equilíbrio não é tão bom. Tá? Então, balé depende muito da idade que começa o que geralmente acontece é que a criança já é desastrada, o balé exige muita regra, muita rigidez, a pessoa desiste. Mas o balé ele não é tão recomendado, não o nível profissional, sabe? A recreação até tudo bem, tá? Agora imagina o seguinte, de novo, é nossa definição de transtorno. A pessoa ou a criança só tem transtorno da coordenação motora quando isso afeta a vida dela. Não é o caso da Jéssica, tá? Não é o caso da grande maioria das pessoas. A pessoa só é desastrada, ela esbarra nas pessoas, nas coisas, mas não afeta a vida, tá? Tipo, a pessoa não pode ficar caindo o tempo inteiro, quebrar o braço 10 vezes. Aí tudo bem, né? Mas e isso é bem tratável, tá?
Mas tem uma coisa que eu falei antes, que o transtorno da coordenação motora clássico, ele é 5 vezes mais presente em meninos do que meninas. Então por que na sociedade a gente diz que meninas são mais desastradas que meninos? Não é por causa desse transtorno. Então, esse sexismo, obviamente. Esse é um ponto importante. Na verdade, até um pouco antes. É a construção social mesmo. É a construção sexismo social. É uma construção social também. Né? Isso. Mas é que tem outros tipos, né? Mas, por exemplo, eu posso até pensar pela psicologia de pareamento de estímulos. Então, nosso ouvinte pode fazer um exercício. Pense alguém correndo. Vai. Provavelmente você pensa um homem. Sim. Correndo. Tá? Alguém lutando. Não, faça exercício correndo. Comportamento de correr. Geralmente, a maior parte das pessoas imaginam um cenário competitivo de homens. Tá? Se você parar pra pensar na escola, uma mulher que corre muito bem, tem uma aptidão pra correr, né, uma menina, enfim, correndo muito bem, se ela realmente corre bem, e você olha pra ela, nossa, ela é boa, tão boa quanto o menino. Então, tem um pareamento de estímulos entre você ser atlético e ser menino. Né? Claro que, obviamente, as pessoas não associam isso, mas o tempo de reação é mais rápido. Para você associar ser atlético com menino e ser gostosa e ser menina. Entendeu? São pareamentos, né? Então, uma menina que é muito boa nos esportes, ela é associada com uma questão mais sexual. O menino que é bom nos esportes é mais atlético. Tá? Então, esses pareamentos de estímulos, que são resultado de condições sociais e históricas, têm que ser repensados também, né? Por 2 razões você tem mais meninas desastradas. Uma razão é porque mesmo as meninas que têm aptidão para esporte são desestimuladas indiretamente. Não é uma coisa que você não pode fazer, não é assim. Mas é indireto. Claro. Tá? Não há o mesmo incentivo. Isso. Ou, por exemplo, a menina vai bem, ela não tem o mesmo feedback. Ou mesmo as pessoas não se importam. Não tem a mesma atenção. Isso. Não tem o mesmo incentivo financeiro. Não e por aí vai. Né? É uma série de coisas. Ou às vezes o que eu acho pior, que é o que é mais frequente, as pessoas não se importam. Sabe? Não é que falta coisa, é que ninguém liga. Entendeu? É isso. Essa é a primeira razão. E a segunda razão e aí vamos deixar um artigo sobre isso, você tem muito, muito, muito mais homem desastrado que mulher. Muito. Só que as pessoas não codificam o comportamento do homem pisar no pé do outro como algo ser desastrado. É homem mesmo, tudo largado, tudo uns bosta mesmo, né? Então homem é largado mesmo e dane-se, né? Então tem a percepção do comportamento, apesar dos homens serem frequentemente mais desastrados, eles esbarram mais nas coisas, é que eles não ficam tão roxos, ou eles nem ligam, ninguém repara quando eles ficam roxos. Tá? Mas em geral os homens são mais desastrados, a gente deixa um artigo sobre isso. Só que o esperado para as mulheres é que elas sejam menos desastradas, então as pessoas reparam mais. Certo. Tá? Então é bem uma questão de percepção social, né? Porque o tratamento do transtorno da coordenação motora é muito mais indicado para meninos, por exemplo. Aí bota ali no futebol, né? Tal. Tem na teoria mais séria, né, o transtorno da coordenação motora, quando você tem o diagnóstico, ele não é curável. É uma condição sua. É uma condição, você é um pouco mais desastrado mesmo. Se você fizer esporte, exercício, melhora. Quando você para de fazer exercício, volta. Por exemplo, você como já jogou beisebol e trabalhou bastante o corpo. Quando você parou de treinar, você não sentia que você esbarrava mais nas coisas? Teve uma época que você deve ter sentido muita falta, né? Quando passou um pouco essa época, você começava a ter uma sensação de sentar. Você sentava numa cadeira e parecia que estava longe. Ou você esbarrava nas coisas. Ou você ia passar na porta, dava uma batida na porta, no batente. Isso é sinal de que seu corpo está readaptando a falta da prática esportiva. Então, as pessoas com transtorno de coordenação motora têm isso mais grave. É como se a falta da prática esportiva deixasse o seu corpo mais burro. Exatamente, isso é um pouco... Mais bobo, assim. Mais bobo, porque ele perde, e aí tem a ver com a noção de equilíbrio, porque, por exemplo, você corre muito, então você tem que manter o equilíbrio o tempo todo. O corpo tem um treino para isso, tem um treino cardiorrespiratório maior. Então você achava que ia subir a escada, aí você vê, você ficou ofegante. O corpo começa a falhar, aí você tropeça na escada. A perda da capacidade cardiorrespiratória faz com que você perceba que está desastrado. E aí, quando você fica muito tempo sem treinar, você assume para você mesmo que você é desastrado. Certo. Tá? Mas aí você volta à forma física, volta a praticar e isso também melhora. Isso. Então, muita gente confunde ser desastrado com uma falta de funcionalidade. Ser funcional. É que a gente vê muito isso em idoso.
O idoso, ele quer fazer exercício não para ficar forte, para conseguir levantar uma caixa, para subir uma escada. Isso é funcionalidade. Sim. Quando você é jovem, você não repara que isso é funcionalidade. Você chama de ser desastrado. Né? Ou ser cansado, ou ser sedentário. Isso, na verdade, o exercício físico tem que perpassar a sua vida toda. Com diferentes tipos e intensidades, mas tem que passar a sua vida toda. Causas. Então, agora, saindo da doença, indo para coisas comuns. Né? Por que as pessoas são desastradas? Tá? Tem 4 teorias. A primeira é... Teorias. São teorias. A primeira é quando é mais grave, né? Quando é ligado à dispraxia, que é um desenvolvimento atípico do cérebro. Áreas, principalmente do cerebelo, se desenvolve um pouco menos e tal, porque o cerebelo é muito ligado ao equilíbrio. Mas isso é mais ligado à dispraxia mesmo, é algo mais grave. Tá? Problemas de atenção. Então, às vezes, você é distraído e você chama isso de ser desastrado. Porque você é distraído. Tá? Então, você não... A gente tem até um episódio lá do Se Passar Portas faz você esquecer as coisas mais rápido, né? Quando você olha para um monte de estímulos, você presta mais atenção em poucos ou você presta pouca atenção em muitos. Em geral, as pessoas desastradas são as que dedicam pouca atenção a muitas coisas. Certo. Né? E aí ela não percebe, ela acha que a coisa está mais perto do que de fato está, ou mais longe, e esbarra. Tá? Então pode ser ligado à percepção de atenção. Pode ser Uma pessoa mais observadora, então, acaba sendo mais desastrada? mais ligado, ela observa mais poucas coisas. Certo. Não é que ela é mais observadora. Tá. Ela foca em pistas médias. Tanto é que se você tirar essa pista, ferrou. Né? A pessoa fica perdida mesmo. Tá? Então, como que você faz alguém observador ser desastrado? Tirar as pistas que ela usa para perceber as coisas. Tá? Então, você tira a porta, muda a cor da porta, muda o elemento, muda... o sofá sempre teve aqui, muda ele de lugar. A pessoa esbarra. Porque ela usa o sofá como pista de tamanho. A pessoa que usa muitos estímulos, ela vai ser engambelada sempre. A que usa pouco, se você tirar a pista dela, aí ela fica desastrada. Entendi. Tá? Então, todo mundo em potencial é um potencial desastrado. Déficit de automatização. Sabe quando você faz uma atividade motora, tipo dirigir, fica automático? Tem pessoas que levam muito tempo para deixar uma coisa automática. Um comportamento motor. E aí, como leva muito tempo, ela passa muito tempo com isso na memória principal. Né? E aí ela fica desastrada. Então, pessoas que levam muito tempo, sei lá, para automatizar um comportamento tipo abaixar e levantar. Comportamentos bestas, tipo de sentar numa cadeira. Porque você senta, depois levanta, né? Tem esse movimento de você organizar os braços para pôr no encosto da cadeira, no braço, e empurrar o corpo para cima. Isso não é tão óbvio. Faz um robô que faz isso. Porra, demora muito. É difícil fazer um robô que levanta uma cadeira. Quando você pega uma pessoa, às vezes ela demora muito para automatizar isso. Ela acostuma, dependendo do tipo de cadeira. Às vezes tem cadeiras que ela levanta rápido porque ela tá há muitos anos usando aquela cadeira. Você troca de cadeira, ferrou. Ela demora para automatizar esse processo de variação da cadeira. Certo. Sabe? E é assim mesmo, é um constitucional. Não tem nenhum problema, mas é da pessoa. E tem o déficit do modelo interno. O modelo interno é quando a pessoa tem uma percepção do corpo dela diferente do que é de verdade. Por exemplo, pega uma pessoa com 1,70 de altura. Então os olhos dela vão estar mais ou menos 1,60 do chão. Então o que ela vê do mundo tá 1,60 de altura, né? Em geral. Às vezes a pessoa ela se acha mais baixa ou mais alta. Logo, a percepção de profundidade das coisas é diferente. Porque a percepção do que ela acha que o corpo dela é diferente. Isso acontece quando? Quando você ganha peso ou perde peso muito rápido. Então você tá normal, né? Aí você ganha em um ano 20 quilos. Você vai achar que as coisas estão mais perto do que de fato estão. É mesmo? Porque você tá engordando. Aí você vai pegar a coisa, você fica cansado, aí você, nossa, tá longe. Ou você tropeça. Você vai pôr a mão num negócio, de repente você esbarra errado, ele cai. O copo cai. Entendeu? Então você acha que tá desastrado, mas na verdade você tá engordando. Ou emagrecendo. Tá muito longe. Aí você estica o braço e de repente esbarra na coisa e ela cai. Né? Isso tem a ver com o nosso episódio porque pássaros têm medo de altura. Então é o modelo do corpo. Quando você ganha muito peso ou perde muito peso, muda a sua percepção do corpo. Isso torna você desastrado, até o corpo readaptar. Porque você perde essa noção de distância, de forma. Tempo. Você fica meio bugado, é normal, tá? E acontece mesmo. Tá? Então, para encerrar, eu quero dar uma sugestão, né? Talvez... Primeiro porque, boa parte das pessoas que nos ouvem podem ter filhos e tal, e pai e mãe é tudo noiado, tá? Provavelmente seu filho não tem isso.
Tá? Ele é só uma criança. Deixa a criança se ferrar, cair, bater. Só não deixa morrer, né? O resto... Tem uma técnica que é muito legal para crianças pequenas, que ajuda principalmente para escrever, tá? Para aprender a alfabetização. Pega uma... Sabe uma baixela? Tipo uma forma... Travessa, uma travessa, boa. Uma travessa de bolo grande. Faz uma camadinha bem fininha de areia embaixo. Pode ser areia de gato, não usada, né? Põe embaixo, tá? Vai ficar aquela camadinha, né? Como se fosse o jardim japonês, sabe? Aí você pede pra criancinha usar o dedo esticado, né? Como se fosse o dedo do tablet. E escrever bem grande, só que ela tem que usar o ombro. Então ela escreve bem grande, A, de a letra A. Certo. Não pequenininho areia. no papel, na areinha. Faz o desenho do A, bem grande. Aí você limpa, faz de novo. A, depois B... C. Aí faz umas 4, 5 letras por dia. Ela vai ficar meia hora, nem meia hora. Faz por isso, faz esses exercícios de escrever, mas ela não pode escrever como se fosse escrever num papel. Ela tem que usar o ombro, tem que mexer o braço inteiro. Se você for na praia, ela pode fazer isso na praia. Pegar no chão A, bem grande, mexendo todo o braço. B. Tá? Isso vai melhorar muito o tempo de escrita dela. Para as crianças com esses distúrbios, ou mesmo criança que você quer que desenvolva um pouquinho mais rápido. Quanto maior as letras que ela descrever, melhor a percepção do braço. Certo. Descrevendo A, descrevendo B, daí o controle fino vai ficar mais rápido. Olha. Então é um truque bem legal para crianças 3, 4, 5, 6 anos. Né? Você pode começar... tá começando a tentar alfabetizar a criança. Isso, pegar a canetinha. Aí pega a canetinha, pega o bracinho dela, faz lá A, bem grande, tem que usar o ombro todo. B, né? Com os 2 braços, pode fazer com o esquerdo também. Né? Isso vai melhorar bastante o controle fino. E é um exercício legal, você vai estar interagindo com a criança. Então vale muito a pena. Para você que é adulto, né? Se você se acha desastrado, viva com isso. Não é um problema, tá? Se você é mulher e se sente desastrada, perceba que tem um cara que é tanto quanto ou mais que você, só que ninguém liga, tá? Tenha isso em mente. E todo problema é uma solução. Então, às vezes você esbarra em alguém, mas pode ser uma conversa. Pode ser alguém bem interessante, né? Que você queira conhecer ou não. Às vezes você deixa a coisa cair, mas quando você deixa cair, você olha, vai limpar o copo que você deixou cair, você viu que tinha R$100 debaixo da mesa. Você tinha esquecido de outra vez. Sabe? Trate essas coisas com naturalidade, porque não tem... É um traço constitucional de cada um. O grande problema é um problema social, em que você bota muito mais peso da performance num grupo do que no outro. E isso é o que tem que ser mudado. No momento em que o ser desastrado virar algo comum, que todo mundo às vezes, depois não... E quando a gente perceber a realidade de que homens são 5 vezes mais desastrados que as mulheres? Em média, né, em potencial, pelo menos 5 vezes. Ou que você tá fazendo bem ou mal pro seu corpo. Então, você parou de treinar, tá ficando gordinho, começa a ficar desastrado, isso é um sinal. Você tá fazendo esporte e por isso se sente menos desastrado, é um bom resultado. Então, isso é um termômetro para você perceber o que você tá fazendo com a sua vida. Seja desastrado. E a Jéssica fica tranquila. Então, completamente. Não gessique. Use o gessicar como um exemplo, não como algo que gere culpa. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.